Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e nosso Pai, através de Cristo, chegue aos nossos corações, sempre de forma poderosa e abundante, nos fazendo crescer cada vez mais no conhecimento da Sua palavra, que nos revela quem realmente é Deus e quem realmente é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. As duas pessoas que nós devemos conhecer para ganharmos a vida eterna, segundo o que o próprio Cristo ensinou em João 17, verso 3. Meus amados, nós estamos começando aqui uma nova semana, começando também aqui uma nova lição bíblica diária, cujo título é O Caminho da Santidade. O verso síntese desta lição se encontra em Isaías, capítulo 35, versículo 8, que diz assim: haverá ali uma estrada que será chamada de caminho da santidade. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Um texto, muito impactante, aqui no capítulo 35 de Isaías, quando o Senhor promete apresentar ou criar do nada, no meio do deserto, uma estrada, que essa estrada será chamada de caminho da santidade. Ora, o Senhor vem demonstrando isso desde os primórdios da caminhada do povo de Israel. Assim que ele liberta o povo da escravidão egípcia, ele leva para o deserto. E lá no deserto, ele mostra o caminho da santidade. Ele não leva o povo do deserto para o deserto para castigar o povo com calor, para castigar o povo com duros testes, com provações através da fome, da sede, do calor. Não, ele não faz isso. O Senhor está dizendo, com essa ação, ao levar o povo para o deserto, está querendo ensinar o que ele vem tentando ensinar durante esse tempo todo, desde que ele deu a sua palavra ao seu povo. Ele está tentando ensinar que para o homem andar no caminho da justiça, para que o homem se santifique, e se prepare para a vida eterna, ele precisa se separar completamente das coisas do mundo e manter um relacionamento mais profundo, mais dedicado com Deus. E Deus faz isso lá no Antigo Testamento, tomando uma decisão física, visível, justamente porque com isso ele está transmitindo para todos nós também uma mensagem espiritual. Hoje não é necessário que a gente se mude da nossa casa para morar no deserto Saara, porque só lá no deserto Saara nós vamos, quanto mais quente, quanto mais afastado, quanto mais distante seja o deserto, mais o caminho da santidade está lá. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Não são atitudes físicas. Deus tomou uma atitude física lá no passado, e toda e qualquer atitude física do passado, ela é um tipo que transmite uma atitude espiritual. Sempre é assim. Portanto, hoje não é necessário que para que você fale com Deus, você vá lá para uma montanha, suba um monte como Cristo fazia, e agora fale com Deus em cima do monte, porque Deus só escuta em cima do monte. O sujeito que está no vale
Deus não escuta porque é mais distante. Então você encurta o caminho, sobe o monte, fica mais perto de Deus que está no céu. Não é assim. O próprio Cristo mandou que você entrasse no seu quarto e trancasse a porta. Lá é o teu monte, lá é o teu deserto. É o lugar onde a gente tem momentos a sós com Deus para a consagração. Então, a mensagem muito forte aqui nesse texto é que Deus, ao levar o povo para o deserto, ele estava dizendo assim, olha, o caminho da santidade, ele começa com uma relação diária e profunda comigo. E essa relação diária e profunda comigo, ela requer que diariamente as pessoas escutem a minha voz. Quando as pessoas escutam a minha voz de manhã logo cedo, mas durante e o restante do dia inteiro fica escutando a voz do mundo, a minha voz fica sendo abafada pela voz do mundo, a minha voz está sendo enfrentando competição com a voz do mundo no coração das pessoas, as pessoas estão divididas, 10% do coração é para Deus, mas 10%, 90% do coração é para ouvir e aprender com a voz do mundo, aí não há nenhuma restauração, aí não há caminho de santidade, né? O povo que foi levado ao deserto e que se perdeu, este povo ficava dividido entre duas vozes. A voz que saía da boca de Moisés, que vinha de Deus, e as lembranças do Egito. Então, esse é o caminho da santidade que o Senhor quer nos mostrar. Nesse caminho, a Bíblia diz aqui, que até, aqui o termo aqui é tolo, né? Mas não é tolo no sentido de pessoa que está ligada ao pecado e não quer abandonar o pecado, não. Tolo aqui está no contexto de até a pessoa que não tem um QI elevado, até os pequeninos, como disse Cristo, ou até os loucos, como disse o apóstolo Paulo. Pessoas que não são muito inteligentes, pessoas que não estudaram, não são muito cultas, pessoas que são consideradas pessoas muito simples, é isso que ele está falando aqui. Então, qualquer pessoa que busca esse caminho de uma comunhão diária com Deus, de verdadeira entrega, até essas pessoas andarão nesse caminho da santidade aí, que foi feito somente para o povo de Deus. Na nossa primeira pergunta, para a lição desta semana, temos aqui um importante questionamento para entendermos aqui a mensagem do capítulo 35 de Isaías. A pergunta diz assim: qual o significado de locais desérticos e secos? Viraria lago, fontes de água e brejos. Brejo, ou seja, um lugar muito seco que se transformaria numa área quase que pantanosa, uma área com muita água, uma área úmida, uma área até parcialmente alagada, né? Nesse sentido aí. O texto de Isaías 35, verso 7 diz assim: a areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos, onde crescerão taboas e juncos. Que texto, né? Para que Deus possa abrir um caminho de santidade para o seu povo, esse caminho de santidade que conduz à salvação, um caminho que vai bater diretamente na porta do reino de Deus, onde haverá a vida eterna. Para que tudo isso aconteça, haverá uma necessidade de uma transformação, que é a grande essência do nosso evangelho, né? Todo o apelo inicial do evangelho a todos os seres humanos é um só: arrependei-vos e convertei-vos, né? Para que sejam apagados os vossos pecados, experimentei os dons do Espírito Santo, né? A,
A essência da mensagem evangelical é essa, o chamado, né? Veja que no chamado há um apelo muito grande à transformação, começando pelo arrependimento, que já é um estado de transformação. O homem orgulhoso, o homem cego, ele percebe que está errado, fica triste com aquilo que fez, ele compreendeu que o que fez é errado e agora ele se arrepende. É o primeiro passo da transformação, é o arrependimento. E depois o convertei-vos. A palavra converter quer dizer que você está indo em direção ao norte e volta 180 graus em direção ao sul. Isso é converter. Então veja que é uma mudança radical de direção. Uma mudança completamente contrária. Contrária como é sim e não, como é branco e preto, como é vida e morte, como é verdade e mentira, né? Então é completamente radical. Uma transformação, uma mudança, né, completamente radical. Então é o que acontece aqui. O Senhor está dizendo que Ele vai fazer nas nossas vidas algo assim. É como se a nossa vida fosse um deserto seco, que não tem árvore, e porque não tem árvore, né, não tem passarinhos, não tem animais, não tem biomas que cria aquele ciclo de vida, né? Com os insetos, com os animais, com os predadores, que vai criando aquele ciclo de vida, motivando a vida, né? Os animais reproduzem as árvores dão o alimento para os animais herbívoros, aí os predadores comem animais herbívoros, os pequenos comem os insetos, aí vai aquele equilíbrio que é na natureza. Tudo isso só existe se houver água. Água é o essencial. Num deserto não tem árvore porque não tem água. Não tem animais em abundância no deserto, várias espécies de animais, porque não tem árvore, não tem fruta, não tem comida, não tem ervas para... Aí pronto. É um ciclo. Tudo depende da água. Água nas escrituras sagradas, meus amados irmãos, água doce que a gente tome, que bebe e que faz o bem para a vida, o nome desta água na Bíblia é chamado de palavra. O próprio Cristo falando com a mulher samaritana no capítulo 4 de João, ele mostra que essa água é para a vida, é um alimento para a vida. E que é a palavra que sai da boca dele. O que ele vai dar à mulher ali é a palavra que sai da boca dele. É a palavra que jorra para a vida eterna. A água que jorra, a fonte que jorra para a vida eterna. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, no capítulo 5, versículo 26 ao 29 de Efésios, ele diz que Jesus Cristo dá um banho na sua noiva que estava impura, antes de se casar com ela, antes de desposá-la, ele dá um banho e lava ela com a água da palavra. Olha que coisa linda. Então, quando Deus leva a pessoa para o deserto, ele permite que a pessoa saia da abundância do Egito, como o povo próprio do Egito dizia lá, Moisés tirou a gente do Egito, aonde lá no Egito a gente tinha panelas cheias de carne, tinha os melões, as melancias, tinha os temperos, os alhos, as cebolinhas, os peixes, tínhamos tudo isso lá no Egito. E viemos aqui para esse deserto, onde não tem nada. Só tem esse maná vil, olha o que eles diziam, né? Então, é justamente isso que o Senhor faz, né? Ele leva esse povo justamente separando ele do mundo para o deserto, criando o caminho de santidade no deserto. No deserto as pessoas compreendem, né, o que Deus quer fazer, como Deus vai fazer e para quê. Para quê e por que ele está fazendo aquilo. É uma transformação. Com a água da sua palavra em nosso coração, porque o conhecimento liberta, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
O conhecimento liberta e ali, com esse conhecimento, ocorre então uma transformação. É o que está acontecendo aqui no deserto. Uma área seca se transforma agora em muitas fontes, muitas fontes. Por isso que tem homens que têm muitos dons. De onde vem isso? A palavra de Deus. A palavra de Deus produz tudo isso. O conhecimento que vem da palavra de Deus desperta e desenvolve tudo isso nos homens. É o que está acontecendo aqui. Esse é o caminho de santidade. Começa no deserto. E aí, essas pessoas serão tão ricas pelo conhecimento da palavra que serão como terras como um brejo. Muita água. Água em abundância que nunca seca. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa segunda pergunta de hoje, que nos diz assim: como poderia o deserto surgir um caminho de santidade e quem poderia andar por ele? Quem não poderia andar por ele? Quem andaria por ele e quem não andaria nesse caminho de santidade? Vamos ver então, o texto está em Isaías 35, versículo 8 e 9, que diz assim: haverá ali uma entrada que será chamada de caminho de santidade, lá no deserto. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, animais selvagens, não passarão por ele. Ali andarão somente os salvos. Esse texto aqui nós já lemos no verso síntese, agora vamos comentar o excedente, aqui o restante, na segunda pergunta aqui, né? A segunda pergunta, ela nos apresenta claramente, né, que quem é que pode andar nesse deserto? Ele está dizendo ali que nesse caminho do deserto, nela não pode caminhar as pessoas impuras. Olha que coisa, meus amados. Por que pessoas impuras? Impuras na Bíblia, aqui nesse contexto, no contexto literal, para a gente entender o espiritual, são pessoas que não foram lavadas. Jesus pediu para lavar os pés de Pedro, que já tinha sido lavado nas águas do batismo do Jordão, lá com João Batista, e agora Jesus pediu para retirar o restinho de poeira que estava nos pés dele para ele andar em santidade. E poeira é só o que tem no deserto, né? Pois bem. E ele deixa bem claro, se eu não lhe lavar, se eu não lhe purificar, você não tem parte comigo, parte na santidade, parte no caminho da salvação. Os judeus, no milagre da transformação da água em vinho, o texto bíblico diz, lá no capítulo 2 de João, mostra que os judeus tinham separado 6 jarras de água limpa, pura, para a festa das purificações. Então a palavra purificação na cultura hebraica e bíblica aqui é justamente aquela que lava a pele, né? Embora nós sabemos que purificação no espiritual é algo mais profundo, que limpa o coração dos maus pensamentos, das más intenções de querer fazer o mal ao outro, de ter um coração sempre mal, querendo, né? Olha, enxerga o outro sempre como uma ameaça, nunca enxerga as pessoas com amor, com carinho. É sempre uma maldade dentro do coração. Então, o Espírito de Deus, né, a água da palavra de Deus, com o poder do Espírito, que é o sabão do lavandeiro, vem e lava tudo. Mas essa linguagem aqui direta está mostrando aqui que para entrar nesse caminho de santidade, tem que se lavar primeiro, porque os impuros jamais entrarão nesse caminho de santidade que começa onde? Lá no deserto. E o que é que Deus faz primeiro no deserto, antes de cobrar que o impuro não entre nele? Ele cria inúmeras fontes de água. Então, as condições para a pureza, para a purificação, Deus já fez antecipadamente. Olha que coisa maravilhosa.
Então a água da palavra, que traz o conhecimento purificador, o Senhor providenciou. Logo em seguida ele cobra que não entra impuro no caminho. Por quê? Porque ele já deu as condições anteriores, que é a água e a abundância. Deus nunca cobra de nós algo que antes ele não tenha dado as condições para que a gente possa cumprir o que ele está pedindo. É exatamente o que está aqui nesse contexto, nessa história contada cronologicamente. Por isso que os impuros não entram por esse caminho de santidade, porque eles não amam a palavra, não gostam de tomar banho, não gostam de tirar a sujeira e a nódoa do seu corpo, da sua roupa e do seu corpo. Ele diz aqui que não precisa ser rico, poderoso, culto, não. Até os tolos podem se lavar nesta água da palavra, se purificar e entrar no caminho. Qualquer um, até os tolos entram aqui. E o texto conclui, né, a parte que o verso 9, que não está no verso síntese, diz que nesse caminho, além dos impuros, nele também não haverá leões, não haverá animais selvagens, violentos, né? Não passarão nesse caminho. Nesse caminho é só para salvos. Então ele usa aqui duas figuras, além do impuro, que não pode entrar nesse caminho, ele usa aqui duas figuras, é o leão, os leões e os animais selvagens, como o lobo, como o urso, animais predadores e violentos. Então, quando ele fala de leões, é verdade que Jesus vencedor, ele é chamado de o leão da tribo de Judá, lá no Apocalipse. Mas o diabo também é chamado de leão, né? O leão predador, o leão devorador. O apóstolo Pedro diz que o diabo está ao nosso derredor como um leão que está buscando uma oportunidade para nos estragar. Então o leão que não andará nesse deserto é aquele que tem o espírito do diabo, o espírito de devorar, o espírito de machucar, o espírito, né, de caçar, né, as pessoas e tal, de explorar. Como o lobo, Jesus usou muitas vezes, né, nas parábolas, né, o lobo que arrebata a ovelha, lobos devoradores, disse o apóstolo Paulo, né, entrarão no meio de vós. Aquela figura que a gente tradicionalmente fala muito, né, o lobo travestido de cordeiro. Ou seja, o falso crente, o joio, o falso líder religioso, né, que se intromete no meio do rebanho com um objetivo apenas de explorar e devorar as ovelhas, né? Nesse sentido. E o urso, né, inclusive esses animais aí, o urso e o leão, que habitavam naquela época o deserto, né, no tempo de Isaías, o deserto ali da Judéia, por exemplo, aonde Davi, inclusive, diz que matou um leão e um urso que tentava atacar lá o seu rebanho, né? Então esses são esses animais predadores que predam as ovelhas de Davi. Davi o pastor, as ovelhas, os membros, ou seja, tudo aquilo, todas aquelas pessoas com o espírito do mal que entra no meio do rebanho do povo de Deus para desviar, para causar dúvida, para causar divisão, para causar contenda, para causar exploração, para trazer pecado, mau exemplo, morte, essas pessoas aí não entrarão nesse caminho, porque esse caminho não é um caminho visível, não é uma estrada, é uma escolha espiritual. Então só entrarão neste caminho os salvos.